para falar sobre a lei natural, e ela usa como argumento, ela pressupõe, é o reconhecimento da distinção natural entre homens e mulheres quanto ao cabelo. A Bíblia simplesmente, sem provar ou sem usar muitos versículos, ela reconhece que há uma distinção natural quanto ao cabelo em homens e mulheres. Apocalipse capítulo 9, versículo 8. Apocalipse capítulo 9, versículo 8. Diz assim: e eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os dentes dos leões. Aqui no contexto de Apocalipse 9, nós temos uma visão sobre os falsos mestres que surgem ali prestes à ascensão ou na iminência da ascensão do anticristo. E esses falsos mestres são descritos como gafanhotos, que não matam, mas ferem, ou seja, espiritualmente, que eles infestaram a terra. E nessas descrições é dada uma série de metáforas para descrever aspectos espirituais da perversidade deles. E uma dessas descrições é que eles tinham cabelos como cabelos de mulheres. O que está claramente pressuposto aqui? Que existe um cabelo que é cabelo de mulher e que não é cabelo de homem. E, portanto, existe uma distinção que a Bíblia pressupõe, ela não vai explicar com milhares de detalhes, que existem cabelos que você olha e diz, isso é cabelo de mulher. Tem cabelo que você olha e diz, isso é cabelo de homem. E qual é o cabelo de mulher? É o cabelo grande, é o cabelo comprido. Se você olha para alguém com um cabelo grande, você pensa, essa é uma pessoa, é uma mulher. Quando você olha para um homem com cabelo curto, você pensa, isso é um homem. É por isso que o apóstolo Paulo reconhece que os homens devem ter o cabelo curto. E também que as mulheres devem ter as suas cabeças cobertas. 1 Coríntios, e Paulo usa o quê? A natureza. Paulo apela para o quê? Para a natureza, para provar isso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e versículo 15. Desculpe, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 14. No 15 nós vemos que o cabelo comprido é o cabelo de mulher. Mas vamos ler o 13 e o 14. Julgai vós mesmos. É decente que uma mulher ore descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é vergonhoso para um homem ter cabelo comprido? O que Paulo diz aqui é o seguinte: Coríntios, a mesma natureza que lhe ensina que um cabelo comprido é vergonhoso para um homem, porque isso é próprio do cabelo de uma mulher, também lhe ensina que as mulheres devem estar cobertas nas assembleias públicas, que elas não podem andar, ou elas não podem se mostrar publicamente sem terem um sinal sobre as suas cabeças da sua submissão à ordem a qual Deus criou. Porque o argumento de Paulo em 1 Coríntios 11, contrário a uma distorção muito sutil das pessoas, não é tanto que o argumento principal do Paulo não é, veja, o principal não é tanto que o cabelo da mulher é uma glória e que deve ser coberto. É um argumento também, mas não, o principal de Paulo aqui é que o argumento é que a mulher deve ter a sua cabeça coberta por um princípio de autoridade. É isso que Paulo cita primeiro, falando sobre Deus, Cristo e o homem. Versículo 3. Mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo, a cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. E, portanto, o homem que cobre a sua cabeça desonra a Cristo. E a mulher que não cobre a sua cabeça desonra a autoridade sobre ela, que aqui Paulo fala no contexto imediato, é o seu marido. Então,
para o apóstolo Paulo, apelando para a natureza, homens têm cabelos curtos e mulheres possuem um sinal visível, uma cobertura que sinaliza a autoridade, que elas estão sob autoridade, e também, como podemos derivar de número 5,18, que isso também é um sinal da castidade. Vejam, o uso da cobertura, ele não é só provado porque diz explicitamente em 1 Coríntios 11, mas segundo Paulo, inspirado, a mesma natureza que ensina que um homem não deve ter cabelo comprido é a mesma natureza que ensina que uma mulher deve cobrir a sua cabeça. Algumas pessoas entendem erroneamente, e isso mina grande parte do argumento a favor da cobertura, que a única passagem na Bíblia que fala sobre cobertura é a 1 Coríntios 11. Isso é falso. A Bíblia pressupõe isso no Antigo Testamento. Gênesis 24:65. Quando Rebeca vê Isaac, ela cobre a sua cabeça. Número 5,18. Quando uma mulher era digna de suspeita quanto à sua castidade, a sua cobertura era removida, porque ela se tornou suspeita. E a cobertura é um sinal disso. Cânticos, capítulo 5. Os guardas tiram o manto. A palavra ali é véu. Cânticos, capítulo 4. Isaías 57. A Virgem Filha de Sião, se não me falha a memória, é dito que ela usava um véu. Então, a Bíblia não vai dar vários capítulos sobre um assunto. Ela já pressupõe essas coisas. Nossos tempos são tão degenerados que nem isso consegue compreender. E por isso que hoje os homens têm cabelos como de mulheres, que são cabelos grandes. E as mulheres hoje, como uma abominação total, têm cabelos curtos, como se fossem homens. Isso é uma confusão.